Na nossa pauta de hoje, o novo coronavírus, Covid-19. E para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Marta Salomão, médica formada na Faculdade de Medicina de Botucatu, sanitarista, exerceu várias funções na Secretaria de Saúde. Foi diretora de saúde da região de São João da Boa Vista e de Campinas, superintendente da SUSEM, diretora do Instituto Adolfo Lutz e diretora de saúde de São João nas administrações do prefeito Laerte de Lima Teixeira. Olá a todos, doutora Marta, muito obrigado por receber a nossa equipe neste momento tão importante para toda a sociedade. Ouvir especialistas com currículo como o da senhora é muito importante. Olha, eu que tenho muita satisfação de estar atendendo vocês, porque eu acho que é minha obrigação, né? Doutora Marta, para começar, o que é o coronavírus? Coronavírus é um vírus muito antigo. Ele é responsável por muitos resfriados em crianças e tudo mais. Agora, este coronavírus da epidemia é diferente. Ele é um coronavírus que veio de animais. E aí passou para o homem, provavelmente na China, num mercado que vendia animais vivos e silvestres vivos. Então, daí, quando ele passa para o homem, ele veio causando essa epidemia tão grave que a gente está assistindo, que é uma doença chamada Covid-19. Quais são os sintomas do coronavírus? Olha, ele pode dar... Os mais importantes que a gente tem que observar, realmente, é febre, sintomas respiratórios como tosse seca, pode dar coriza, mas é mais raramente. Algumas vezes a pessoa perde o paladar, quer dizer, perde o gosto da comida, perde o olfato, quer dizer, o cheiro das coisas. E, nos casos mais graves, o mais importante é a febre alta e a falta de ar, quer dizer, que caracteriza um cansaço cada dia maior. Quando que a pessoa deve realmente procurar o serviço de saúde? A gente ouve falar muito em quando a pessoa sente muita falta de ar, é isso mesmo? Olha, quando tem febre alta, quer dizer, acima de 38, né? E, ao mesmo tempo, ela tem uma falta de ar. Esses dois sintomas são sintomas do agravamento da doença. E isso pode ser necessário a internação e, em alguns casos, até uso de terapia intensiva. O avanço da doença é muito rápido, né, doutora? Olha, a doença não é... Ela evolui um pouquinho mais lentamente nas pessoas. Cada pessoa tem a doença e vai demorando alguns dias para ela agravar o quadro. Algumas vezes, já no primeiro dia, ela tem um quadro grave, mas ela pode disseminar o vírus mesmo antes de ter sintomas. E isso que é muito importante. A pessoa pode estar bem e estar disseminando o vírus. E é isso que o isolamento em casa, o fechamento do comércio não essencial, está pretendendo, é que as pessoas não transmitam o vírus para outras pessoas. Qual a sua posição sobre o isolamento e sobre o isolamento social neste momento aqui no Brasil, em especial em São João da Boa Vista? Olha, o Brasil é muito grande. Tem situações muito diversas no país todo. Mas o que eu vejo aqui no nosso estado, né, no Rio de Janeiro, é que a pandemia, quer dizer, a epidemia ela já está na comunidade. O que significa isso? Que não é mais transmitida de pessoas que vieram do exterior. As próprias pessoas da cidade podem transmitir umas para as outras. Então, o isolamento é fundamental, não só para os idosos, mas para todo mundo que puder ficar isolado. Então está correta essa posição de isolamento horizontal que a gente fala, né? Sim, é correta, porque o isolamento vertical, quando isola só idosos, ele vai ocorrer em alguma ocasião, mas não agora. Porque agora ainda nós estamos numa fase que a epidemia está crescendo muito e tem risco de explodir. E nós ainda não estamos preparados para ela. O que eu quero dizer com isso? Ainda a gente não tem leitos de UTI suficientes, não tem equipamentos de segurança para os profissionais de saúde, luvas, máscaras, aventais, tudo isso precisa em grande quantidade. Eu não sei se todos viram, mas os Estados Unidos barrou um carregamento da China, que vinha para o Brasil, que fez uma escala em Miami, os Estados Unidos confiscou. Confiscou do Brasil e confiscou da França. A França, por sua vez, eu estava vendo hoje, ela também confiscou
equipamentos que iam para a Suécia. Então, neste mundo de competição, cada país pensando em si mesmo, o que vai acontecer? Nós vamos ter dificuldades para conseguir esses equipamentos de UTI, para conseguir máscaras, aventais, tudo para os profissionais de saúde. Porque para nós que não estamos no atendimento direto, basta usar a máscara que serve de barreira, a máscara de pano que serve de barreira. Mas para os profissionais de saúde, eles precisam de coisas mais que vedem mesmo, porque mesmo com tudo isso, o risco deles terem a doença é grande. A gente tem visto nos hospitais de São Paulo, que já estão mais lotados, com muito mais casos, que mais de 100 profissionais de saúde de cada grande hospital têm tido que ficarem em casa porque adquiriram a doença. Foram para a quarentena, porque isolamento é uma coisa, quarentena é outra. Né? Eles foram ficar em quarentena porque eles têm que ficar longe do atendimento para não transmitir a doença para outras pessoas e também para se tratar. E muitos deles têm tido que ir para a UTI. Só para lembrar, que está nos jornais também, a doutora Angelita Gamba, que é uma grande cirurgiã, está na UTI em São Paulo. O próprio coordenador da VIUIP, doutor Davi Uip, também teve internado e foi para a UTI. Então, isso mostra que a doença não escolhe qualquer pessoa. Ela é mais grave e está acometendo muito médicos. Agora, é ilusão pensar que os jovens não pegam a doença. Os jovens pegam, muitas vezes as crianças são assintomáticas, quer dizer, não tem sintoma nenhum, estou brincando, mas elas levam a doença, e os jovens também, para outras pessoas. E a gente tem visto nessa epidemia que a maioria dos casos está abaixo dos 60 anos. Acima dos 60 anos são os casos mais graves. Mas, mesmo abaixo de 60 anos, pessoas com 20 e poucos anos, com 30 e poucos anos, com 40 e poucos anos, têm tido que usar UTI. E é aí que corre o perigo da gente fazer um liberou geral. Por quê? Se a gente liberar tudo e todo mundo começar a transitar, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar doentes ao mesmo tempo. E ficando doente ao mesmo tempo, muitas delas vão precisar de leitos de UTI aqui na nossa cidade. E os leitos de UTI que a gente tem ainda não são suficientes. Outro dia eu vi o prefeito dizer que o Estado vai enviar respiradores para a nossa cidade. Mas o Estado estava contando com a compra do Ministério, que não vai chegar tão cedo. E também as compras que têm sido feitas, hoje, vão priorizar as grandes metrópoles. Quer dizer, São Paulo, Campinas. Por quê? Porque lá já está num nível de epidemia um pouco maior que a nossa. Então, a nós cabe manter o comércio fechado enquanto pudermos e ir liberando aos poucos conforme a gente vai recebendo equipamentos, recebendo materiais para a proteção dos médicos, dos profissionais de saúde, dos coveiros, já são mais de 1.600 mortes. Então, a gente tem os outros trabalhadores, motoristas, que também vão precisar de algum equipamento de segurança. Doutora, quando que é indicado o uso de máscara, quando não é indicado, e qual tipo de máscara ideal? Então, o tipo de máscara ideal seria a máscara respiratória. Mas essa deve ser reservada hoje para os profissionais de saúde, principalmente, só para eles, porque não tem no mercado para comprar. E quando tem, eu vejo pela internet um preço altíssimo, que não vale a pena ser adquirido. E as prefeituras têm tido dificuldade para comprar essas máscaras. São máscaras mais caras. Agora, para nós que não estamos no atendimento direto da população, temos que usar máscara de pano, como eu estava usando quando começou essa entrevista. E eu retirei essa máscara ainda do jeito que deve ser feito, que é pelos elásticos de trás, e guardei num saquinho plástico. Se a gente, quando sair à rua, usar essas máscaras, nós vamos estar ajudando a proteger a gente
e a população com uma barreira mecânica. Não é uma barreira 100%, ela não vai proteger totalmente, mas ela já vai dar alguma proteção que é importante nesse momento. De quanto em quanto tempo, assim, a máscara de pano ela pode ficar por quanto tempo, mais ou menos? A máscara ela não deve estar molhada, e isso geralmente ocorre após 2, 3, até 4 horas de uso. Então, as pessoas que vão sair à rua e que sabem que vão ficar mais que 2 horas fora de casa, devem levar mais de uma máscara em saquinho separado, porque ela tira uma quando ela estiver já começando a ficar úmida, coloca no saquinho, fecha, amarra, coloca outra e depois, ao chegar em casa, ela faz a lavagem dessas máscaras. No mesmo caminho está o álcool em gel, né? Com muita dificuldade para comprar, alguns comércios praticando preço abusivo, o Procon tem feito fiscalização. Água e sabão tem o mesmo efeito do álcool em gel? Água e sabão é o melhor remédio para matar o vírus, porque o vírus ele tem uma camadinha de gordura em volta dele. Então, a água e sabão tira essa camada de gordura e dentro dela tem o próprio vírus, que é uma proteína, né, que é um RNA. Então, com a água e sabão, se a gente fizer corretamente a lavagem de mãos, lavagem de superfícies, lavagem de utensílios, a gente estará protegido. E água e sabão na nossa cidade, a gente tem. A água, 100% da população tem. Então, pode fazer a lavagem de mãos adequada, que deve demorar algo bem, limpando os dedos, limpando as unhas, assim, fazendo assim, e lavando tudo até acima um pouquinho do punho. E não colocar as mãos no rosto, nos olhos, na boca. Eu sei que muitas vezes é difícil fazer isso com crianças, mas a gente tem que aproveitar a epidemia para estar falando, ensinando as crianças também a usar máscara. Elas vão ter dificuldades, mas a gente tem que começar a ensinar. E fazer as máscaras em casa ou adquirir de pessoas, costureiras que estão aí sem trabalho e que podem, com isso, ganhar algum dinheiro. Sobre o hospital de campanha montado em São João da Boa Vista, a senhora acha que foi uma decisão adequada? Eu acho que vai ser necessário o uso dele, né? Mas ele precisa ter, e espero que esteja sendo providenciado, os profissionais capacitados com os protocolos para atendimento. E profissionais, quando eu digo, é médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, faxineiro, todos esses vão ter que estar preparados e sabendo usar os protocolos para cada serviço que vão fazer. Além disso, vai ser necessário ter os equipamentos lá, que eu espero que isso já esteja sendo colocado, e que tenhamos profissionais suficientes para substituir os primeiros que entrarem lá. Porque alguns desses, com certeza, como está acontecendo em outros locais, vão ficar doentes, vão ter algum sintoma respiratório, mesmo que não seja pelo coronavírus, pelo Covid-19, mas vão ter que ser afastados do trabalho. Então, vai ter que pensar em ter escala de substituição também. Pegando esse gancho sobre isso, doutor, com base nas estatísticas, na ciência, a senhora acredita que em São João a gente vai ter um grande número de casos também e óbitos? Olha, se a gente sair do isolamento rapidamente e abrir todo o comércio, eu acho que vai aumentar bastante o número de casos e não sei se teremos equipamentos para tratamento de todo mundo. Acho que teremos dos casos leves, dos casos moderados, mas os casos que precisarem de UTI, e não vão ser tão poucos assim, talvez a gente não tenha. Por isso que eu, particularmente, defendo a prorrogação do fechamento do comércio não essencial. A melhor vacina que a gente tem no momento, como a gente não tem nenhum tipo de vacina ainda, é o realmente fique em casa, né? Porque não temos, como a senhora disse, equipamento para todo mundo e ia ser muito triste, né? Se as pessoas tivessem que morrer nas portas dos hospitais por falta de equipamento, por falta de atendimento. A coisa que mais me impressionou nessa epidemia foi ver uma matéria onde um artista italiano que estava na casa dele com a irmã morta, fazia 2 dias, e ainda não tinham conseguido retirar o corpo. E essa semana eu vi Nova York, não sei se todos viram na televisão, Nova York, o caminhão frigorífico recolhendo corpos dos hospitais. Então, isso é muito triste. Nova York não se preparou
para a epidemia está pagando preço. A Itália também, a Espanha também. Nós, com o isolamento que a gente tem feito, bem precoce, eu acho que a gente, pelo menos, está tentando ganhar tempo para estar preparado, ter os equipamentos, ter tudo. Por quê? A medicação, o tratamento é sintomático. Só nos casos muito graves que está sendo usado algum medicamento que está sendo testado, que ainda não tem comprovação de que é realmente efetivo, e também não se sabe o que pode ter de efeito colateral nestes pacientes. E, além disso, além de a gente não ter tratamento, você falou em vacina. A vacina vai demorar mais de 1 ano para aparecer. Se correr, tudo bem. Porque da gripe suína ela foi mais fácil, porque era um vírus influenza, e o vírus influenza já tinha vacina. Então, foi só fazer pequenas trocas. Assim mesmo, demorou quase 1 ano. Então, essa, de 1 a 2 anos, os especialistas têm falado. Existem 41 grupos no mundo pesquisando a vacina. O Bill Gates está até financiando vários estudos de vacina, né? Mas ainda não se tem, porque uma vacina ideal, e depois ela vai ter que passar por testes clínicos, testes na população. Então, tudo isso é demorado. Acho que os pesquisadores estão tentando, né? Por isso que é importante que o Brasil volte a investir em pesquisa, que parou, né? Foi achado que não precisava mais fazer pesquisa no Brasil. E cortaram o dinheiro da ciência e tecnologia. E isso está mostrando que é importante fazer pesquisa, sim. Os brasileiros têm feito muita coisa, apesar dos poucos recursos que têm sido dados para a pesquisa no Brasil. Isso que a doutora falou é muito importante, né? Eu acho que nesse momento toda a população entende a importância de se investir em ciência, em pesquisa, em tecnologia. Essa ciência não é besteira, ciência e pesquisa é uma coisa muito importante. E são os cientistas agora que vão ter condições de salvar a humanidade desse vírus. Doutora, para finalizar, quais as recomendações que a senhora deixa para toda a população? Olha, quem puder, fique em casa. E mesmo assim, cuidados de higiene, lavar a mão com água e sabão. Se for para a rua e precisar sair, levar sempre um álcool gel ou um álcool 70. Se não tiver o álcool gel, pode ser o álcool líquido 70, para poder fazer a limpeza das mãos. Eu queria insistir que a água e sabão é o mais importante. Porque se tiver uma mão suja, por exemplo, o pedreiro está trabalhando, e passar o álcool gel, não adianta nada, porque ele não vai funcionar. Então, o mais importante é que as pessoas lavam com água e sabão e, nas ruas, se tiver com a mão adequada, use o álcool gel para manter ela limpa. Mas, chegando em casa, lave com água e sabão. Doutora Marta, muito obrigado por ter recebido nossa equipe aqui. As suas recomendações vão ser de grande ajuda para toda a população. E só lembrando a população, para sempre procurar informações nos canais oficiais e nos meios de comunicação que são sérios, que também buscam essas informações dentro dos meios oficiais. Então, doutora Marta, muito obrigado mesmo pelos seus esclarecimentos aqui para a nossa equipe e para toda a população são-joanense e região que nos acompanha. Eu que agradeço. Eu acho que é muito importante eu colocar a minha posição, os meus ensinamentos, porque eu tive toda uma formação em saúde pública que eu tenho que colocar à disposição da população. Certo, muito obrigado. Rafael Santana para o São João News.